todos, bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu sou a Inês e hoje vou-vos falar sobre a unidade 8 do manual do 11º ano de Economia A. Primeiramente vamos recordar os agentes económicos e as suas funções. Então, temos as famílias, cuja função é consumir bens e serviços. Depois temos as empresas, que podem ser empresas financeiras ou empresas não financeiras. As empresas financeiras têm como função produzir bens e prestar serviços financeiros e as empresas não financeiras têm como função produzir bens e prestar serviços não financeiros. Depois temos o Estado, cujo objetivo é a satisfação das necessidades coletivas e a redistribuição dos rendimentos. E por fim, o resto do mundo, cuja função é abastecer a economia de produtos e também escoar a produção. Agora vamos passar para alguns termos novos no estudo da economia, que são o fluxo real, o fluxo monetário e o circuito económico. Basicamente, o fluxo real corresponde à troca de bens e serviços entre agentes económicos. Por outro lado, o fluxo monetário corresponde à contrapartida monetária do fluxo real. Quer isto dizer que, imaginem, eu compro um produto, quer dizer que o produto, ao vir da empresa não financeira para mim, que sou um agente de famílias, isso é o fluxo real. E o valor que eu paguei por aquele bem vai ser o fluxo monetário, vai representar o fluxo monetário. E depois temos o circuito económico, que é a representação gráfica dos fluxos, ou seja, é a representação gráfica da atividade económica de um país, sendo que representa-se os agentes económicos, as empresas não financeiras, as empresas financeiras, as famílias, o resto do mundo e o Estado, e os respectivos fluxos económicos, ou seja, os fluxos reais e os fluxos monetários. E o circuito económico basicamente evidencia a independência dos agentes económicos. Agora vamos falar sobre a representação dos fluxos num sistema de contas. Para isso, nós precisamos de saber dois conceitos, o conceito de emprego e o conceito de recurso. Os empregos correspondem aos fluxos de saída, ou seja, a utilização dos recursos pelo agente económico, ou seja, o que nós pagamos, o que nós perdemos, assim dizendo. E os recursos, por outro lado, correspondem ao fluxo de entrada, ou seja, à obtenção de recursos pelo agente económico. No caso de uma empresa não financeira, vai corresponder ao valor que entra, que recebe pelo valor do bem. Agora vamos passar a falar de duas hipóteses que podemos concluir depois de fazer as contas dos recursos e dos empregos. Nós podemos chegar a uma necessidade de financiamento ou uma capacidade de financiamento. Basicamente, a necessidade de financiamento é quando os empregos são superiores aos recursos. Por outro lado, a capacidade de financiamento é quando os empregos são inferiores aos recursos, ou quando os recursos são superiores aos empregos. E agora vou fazer aqui umas pequenas anotações. É importante nós termos em atenção a importância do resto do mundo na economia nacional. E também é importante termos a noção que a entrada de bens corresponde ao fluxo monetário de saída do ponto de vista da economia nacional, ou seja, corresponde ao valor das importações. Por outras palavras, a entrada de bens no mercado português corresponde a um fluxo monetário, ou seja, a saída de dinheiro do país para o resto do mundo. Por outro lado, a saída de bens corresponde a um fluxo monetário de entrada, ou seja, é o valor das exportações. Por outras palavras, quando os bens vão de Portugal para o resto do mundo, isso corresponde a um fluxo de entrada de dinheiro, ou seja, vai entrar dinheiro para as empresas de Portugal. E depois é importante sabermos que se o valor das exportações não for igual ao valor das importações,
vai ter que haver um fluxo de compensação. Ou seja, os empregos têm de ser iguais aos recursos, têm que se igualar. E se isso não acontecer, nomeadamente por causa do valor das exportações e das importações, vai ter que haver um novo fluxo entre as empresas financeiras e o resto do mundo, de forma a igualar o valor dos recursos e dos empregos da economia de um dado país. Basicamente é isso que nós precisamos saber da unidade 8 de Economia A. Espero vos ter ajudado e vejo-vos no próximo vídeo.